O time 7 se provou mais de uma vez como sendo o time mais forte de sua turma, em todas as gerações, como por exemplo o time 7 anterior, formado por Kakashi, Obito e Rin, ou o sucessor, formado por Boruto, Sarada e Mitsuki. Mas o foco do vídeo de hoje é o time 7 que está entre esses dois, formado por Naruto, Sakura e Sasuke Uchiha. Para serem reconhecidos como o time mais forte de todos os tempos, eles tiveram que treinar e aperfeiçoar seus poderosos jutsus, e consequentemente, um ou dois dos jutsus aprendidos se tornaram a marca de cada um deles. E no vídeo de hoje você irá conhecer o melhor jutsu de cada membro do time 7 da Aldeia da Folha, e também como foram criados e aprendidos. Se você já curtiu o tema, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me incentiva bastante e continuar produzindo vídeos para você. Comecemos. Kakashi Hatake. Vamos começar obviamente com o mais velho e mais responsável do time 7, o Sensei Kakashi. Seu jutsu mais poderoso e também mais usado em sua vida inteira, desde que ele era criança, é o jutsu de sua própria criação, o Chidori. Essa técnica canaliza uma grande quantidade de chakra do estilo raio na mão. A quantidade de chakra é tão grande que se torna visível, como foi mostrado e explicado por Zabuza no começo da fase clássica. A alta concentração da energia produz um som que lembra bastante pássaros cantando. Daí o significado de 1000 pássaros. Uma vez que a técnica é feita, o usuário carrega para frente e empurra o Chidori no alvo. Isso produz grandes quantidades de dano, que é normalmente fatal. Essa técnica é classificada como uma técnica de assassinato, por causa da velocidade a qual ela é realizada, apesar do barulho que produz. Como mostrado contra Killer Bee, o Chidori também pode ser usado para simplesmente eletrocutar o oponente sem empalá-lo. Mas mesmo que seja usado dessa forma, essa técnica é altamente letal contra qualquer inimigo que atingir. Foi por ela que Kakashi ficou conhecido ao redor do mundo quando era apenas uma criança, pois seus inimigos só viam essa técnica uma vez, para nunca mais. Kakashi criou essa técnica observando o Rasengan, criado pelo seu sensei Minato Namikaze. Ele até mesmo conseguiu aprender o Rasengan, mas sua natureza de chakra é voltada para o raio e não para o vento. E por ele não ter conseguido adicionar sua natureza, ou simplesmente utilizar o Rasengan trocando a natureza para raio, ele contornou isso. De forma simples, Kakashi criou seu Chidori baseado no Rasengan de Minato. Mas aqui vai uma curiosidade. Kakashi criou o Chidori muito jovem, até mesmo antes da Terceira Guerra, ou seja, antes de obter seu famoso Sharingan. E um ponto negativo dessa técnica é que os relâmpagos causados pela técnica acabam atrapalhando a visão do usuário que a usa. Por causa disso, Kakashi só conseguiu realmente aproveitar essa técnica após ganhar seu Sharingan de Obito Uchiha. E, bem, esse jutsu só foi aprendido por 3 pessoas durante o anime todo. Bom, o criador nós já sabemos que é Kakashi, e depois o Sasuke aprendeu, e por fim a Sarada, que foi ensinada por Sasuke, e já usou contra o Boro ao despertar uma evolução de seu Sharingan base. Desvantagens: a grande quantidade de chakra necessária para utilizá-la limita o número de vezes que a técnica pode ser realizada por dia. Na primeira parte da série, Sasuke pode usá-la 2 vezes por dia, e Kakashi pode usá-la 4 vezes. Isso apesar de seus limites terem sido aumentados para um nível não especificado em Naruto Shippuden. Caso o usuário tente ir além do seu limite, todo o seu chakra será drenado, e muito de sua força vital poderia ir junto com ele. Outro problema seria o fato de que a grande quantidade de chakra também pode ferir a mão do usuário se colocar força para o ataque. Em Naruto, Sasuke fez isso quando enfrentou seu irmão Itachi, fazendo com que um pouco de sua pele descascasse de sua mão. Seguindo adiante, temos o Loirinho, e sua técnica mais usada na obra foi os Clones das Sombras. Ele utiliza esse jutsu desde o primeiro episódio, começando o anime dominando uma das técnicas proibidas e mais perigosas da vila. Essa é uma técnica criada por Tobirama Senju, o segundo Hokage, e também é uma técnica taxada como altamente proibida, devido ao seu alto consumo de chakra. Semelhante à técnica de clonagem básica, essa técnica cria cópias do usuário, mas os clones são fisicamente reais, em vez de ilusões. O chakra do usuário é uniformemente distribuído entre cada clone, dando a cada um deles uma fração igual do poder total do usuário. Os clones são capazes de executar técnicas por conta própria, e pode até sangrar, mas
são dispersos após serem atingidos por um golpe muito forte. Os clones também podem se dispersar por conta própria ou serem dispensados pelo usuário da técnica. E os clones das sombras não podem ser distinguidos do original. Clones das sombras também parecem ser capazes de pensar por si próprio e sentir dor do original, como evidenciados pelos clones das sombras sentindo dor enquanto ele e Kakashi estavam lutando contra Deidara, deixando claro que sabemos a diferença do jutsu dos clones e o jutsu dos multiclones. Porém, Naruto utiliza desde sempre as duas versões do jutsu, tendo em vista que muitas vezes ele convoca 4, 5 ou até 20 clones. Desvantagens. A desvantagem desse jutsu é ele poder drenar completamente o chakra do usuário original. Devido à técnica dividir o chakra uniformemente entre os clones, o usuário original acaba ficando com menos chakra em seu corpo, e quanto mais clones ele fizer, mais risco é aumentado. Devido a isso, é normal que aqueles que saibam fazer o jutsu dos clones das sombras façam uma quantidade limitada, como 3 ou 4 clones. Além disso, manter os clones é uma tarefa difícil, pois o próprio Kakashi já afirmou que é complicado manter 4 clones ao mesmo tempo. Sakura Haruno. Chegando em Sakura Kunoichi do time 7, podemos citar sua habilidade aprendida com a Tsunade. Esse selo é conhecido por seu auge do controle de chakra, e é formado após o usuário concentrar uma parcela de seu chakra em um ponto na testa. Essa concentração deve ocorrer de forma demorada durante algum tempo, e esse chakra deve ser mantido guardado até precisar ser usado. Isso a fim de liberá-lo para performar técnicas que seriam impossíveis sem esta quantidade de chakra. Enquanto o chakra do usuário é armazenado, o selo não se manifesta visualmente na testa do usuário, como vemos em Tsunade e Naruto clássico. No entanto, após terminar de armazenar uma quantidade suficiente de chakra, a marca na testa ganha uma forma. Esse selo fica mantido na testa da usuária até que desaparece quando todo o chakra do selo é utilizado. Ainda assim, depois do desaparecimento do selo, ele pode ser restaurado através de uma transferência de chakra massiva. Quando o selo é liberado, ele se alastra no rosto do usuário, ou até mesmo no corpo inteiro, e em seguida, o chakra armazenado é liberado. Essa liberação de todo esse chakra acaba aumentando a capacidade do usuário em aplicar a ela as técnicas. O selo também sustenta uma ligação com sua invocação, isto é, somente os usuários desse selo conseguem invocar ela e realizar a técnica Imensa Rede de Cura. Sakura e Tsunade juntaram seus selos, assim ganharam acesso à arte ninja da regeneração da criação, a técnica das 100 forças. Desvantagens. Enquanto o selo está sendo formado, o usuário precisa dividir o chakra usado em suas técnicas, o qual é usado para ser direcionado e armazenado no selo. Esta é uma tarefa extremamente difícil e exige um alto controle de chakra. Quando o usuário exagera no uso do chakra e perde o controle sobre essa divisão, isso o leva à exaustão. No entanto, uma vez que o selo está completo, é muito mais fácil para o usuário performar outras técnicas sem se preocupar com o selo. Seus usuários conhecidos são Sakura Haruno, Tsunade e Mito Uzumaki, que possui um selo em sua testa, visto em seu leito de morte. Sasuke Uchiha. Sasuke tem uma afinidade natural para com o estilo raio, aprendendo-o sobre a tutela de Kakashi através do domínio do Chidori. Com isso, ele pôde utilizar ataques perfurantes na maioria dos seus alvos e ferir gravemente a maioria dos inimigos com facilidade. Em Naruto, Sasuke só podia usá-lo 2 vezes por dia, além de um terceiro uso ao ativar seu selo amaldiçoado. Sasuke desenvolveu muito seu chakra relâmpago na fase Shippuden, criando muitas novas técnicas derivadas de seu Chidori, e devido a isso Sasuke passou a poder utilizar o Chidori em suas variações mais que 2 vezes por dia. Ele até ganhou elogios do quarto Hokage por passar através de seu modo de chakra do estilo raio. Sasuke também pôde canalizar seu chakra do estilo relâmpago em suas armas para poder aumentar seu poder de corte ao extremo, e com isso ele também consegue entorpecer aqueles que são cortados. Ao fazê-lo através de sua espada, ele pode até mesmo cortar através das ondas de chakras similares. Outra técnica original de Sasuke é o Kirin, que usa raios naturais. Essa técnica é poderosa o suficiente para destruir uma montanha e todo o templo dos Uchihas. Bem, grande parte dos poderes de Sasuke na fase Shippuden, mas especificamente antes da Quarta Guerra Ninja, vem de
seus olhos. Com seu Mangekyo Sharingan esquerdo, ele é capaz de lançar chamas negras insaciáveis. Com seu Mangekyo Sharingan direito, ele é capaz de lançar um estilo de chama, podendo manipulá-las e extingui-las à vontade. Devido a este maior grau de controle, o uso de Sasuke com suas chamas negras são consideradas superiores ao Itachi. Ele também usa regularmente seu olho direito para lançar Genjutsu, mas nem tudo em Sasuke poderia ser perfeito. Danzo afirmou que o Genjutsu de Sasuke é incapaz de alterar a percepção de tempo da vítima, que aumentaria seu dano, e por conta desse detalhe sua técnica é muito inferior ao Tsukuyomi Reino dos Pesadelos de Itachi. Além disso, após o final da guerra, ele também obteve um Rinnegan, que foi despertado em apenas um de seus olhos. Com ele, Sasuke ganha a habilidade de tocar nos bastões de chakra de Madara, sem sofrer seus efeitos colaterais. Ele também é capaz de ver alvos que normalmente seriam invisíveis. Zetsu Negro também visou que o Rinnegan de Sasuke podia ser a razão pela qual ele foi capaz de resistir à influência do Tsukuyomi Infinito, e também mencionou o fato de uma luz não poder penetrar através de seu Susanoo. Além disso, o Rinnegan também faz Sasuke ser o único capaz de detectar os vestígios de chakra de Kaguya. Mas e aí galera, qual dessas habilidades vocês gostariam de ter? Comente aqui embaixo que eu gostaria de saber. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe, valeu, fique com Deus, fui!